Olá, pessoal. Eu vou gravar agora uma série de vídeos para responder algumas perguntas que têm aparecido nos nossos grupos, ou o pessoal tem entrado em contato comigo, ou alguém da nossa equipe. O objetivo é tentar ser o mais claro possível e gerar algum tipo de material para que vocês possam ter embasamento sobre o que a gente tem feito e o que ainda a gente vai estar fazendo, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui e nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre a questão da educação domiciliar, se ela é ilegal ou não. A gente tem bastante material já na internet, né, disponível de vários canais e algumas famílias, inclusive, que têm feito educação domiciliar, alguns muito bem embasados, né, e outros nem tanto. Inclusive tem pessoas que defendem que a educação domiciliar é crime, enfim. Eh, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o embasamento do que eu vou estar falando, tá? Mas aí, em princípio, a resposta ela é muito simples. Não, não é crime, tá? Então, você pode ficar tranquilo, você não está fazendo nada de errado ao educar seu filho em casa. Na verdade, você está fazendo um bem para a sociedade, né? Porque tu está estruturando a tua família, tu vai estar estruturando o conhecimento dos teus filhos, e isso, a médio e longo prazo, vai ser algo muito bem-vindo para essa sociedade no Brasil, tá? Infelizmente, as autoridades, que a grande maioria, né, é de esquerda, ela não tem esse interesse. Movimentos que deveriam defender a educação também não têm esse interesse, justamente porque a gente está vivendo num momento onde há muita doutrinação, né? Então, infelizmente, na minha visão, a escola virou uma máquina de doutrinar crianças, né? Algumas pessoas têm percebido isso, outras nem tanto, né? Mas isso tem acontecido, né? E é lamentável. Eu vou estar lendo os 3 primeiros parágrafos do material de base legal que nós temos no site da Educalar, para que você tenha uma compreensão um pouco mais acessível com relação a essa questão da educação domiciliar. Esse material ele foi todo coletado no site da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Inclusive, lá no final eu coloco a fonte. Vale a pena você seguir o que a ANED tem feito, afinal eles têm se proposto a correr atrás e dar suporte para as famílias no que tange essa questão da educação domiciliar, tá? Então, o que nós temos, né? O ensino domiciliar, como substituto do ensino escolar, não é proibido expressamente em nenhuma norma no ordenamento jurídico brasileiro, seja institucional, legal ou regulamentar. Nem tampouco é expressamente proibido ou regulamentado por qualquer norma. O fundamento dessa omissão é bastante simples. O assunto somente está sendo debatido no país, isso há pouco tempo. Existem, pois, uma lacuna na legislação brasileira. Os 2 principais documentos que tratam de educação, que é a Constituição Federal, artigo 205 a 204, e a Lei 9.394 de 98, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, sequer mencionam a educação domiciliar, ou seja, isso não era nem cogitado, né? Apesar da gente ter no país algumas famílias que já estão na terceira geração, né? Eu tive o privilégio de conversar com algumas dessas pessoas sendo educadas em casa. O país nem pensava nessa questão de educação domiciliar. Isso ainda é muito novo aqui. Também não constam nos debates legislativos que deram origem a esses textos a discussão a respeito da educação domiciliar. Ou seja, essas normas foram criadas e não foi nem levantada essa questão. Mesmo em casos como esse, não se pode deixar de caracterizar um fenômeno social como legal ou ilegal, pois não existem fatos alegais, ou seja, à margem do direito. Apenas essa omissão já é suficiente para, de forma preliminar, declarar a validade da educação domiciliar, pois a Constituição Federal tem como um dos pilares o princípio da legalidade, conforme o artigo 5, inciso 2º, que considera lícita qualquer conduta não expressamente proibida em lei. Ou seja, na lei brasileira, quando a gente não tem algo lá, é proibido você fazer isso, a gente entende que não é, que é legal, que não é ilegal. Então esse entendimento ele é básico, né? Teoricamente deveria acalentar o coração de todos que têm feito educação domiciliar, mas eu entendo que a gente acaba vivendo no medo, né?
A gente não sabe se vai aparecer o conselho tutelar, se o vizinho vai denunciar, se a mãe, se o pai, se o cachorro, se alguém vai falar alguma coisa. Então é muito importante que a gente entenda o que a gente tem feito, né? É muito importante que a gente conheça essas leis que têm embasado o que a gente tem feito. Então eu vou deixar dentro do nosso site educalar.com.br, tem lá embaixo no menu de rodapé, Base Legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu vou pedir que você leia, que você entenda. Se você tiver qualquer dúvida, que você entre em contato comigo, né? E a gente vai tentar suprir essa demanda que tem existido, né, de algumas famílias que têm esse medo. A gente já tem dentro do YouTube do Educalar alguns vídeos que a gente tem falado sobre isso. Inclusive, tem um depoimento de uma mãe que passou por essa questão de ser denunciada, de ter que contratar um advogado e se defender legalmente. Graças a Deus, isso não deu em nada. A família ela teve a permissão para continuar educando seus filhos em casa e vale a pena ouvir o depoimento da mãe educadora Iliane, né, aqui do Paraná. Então, tente ter esse conhecimento em mente, né? O que a Constituição diz, o que os acordos internacionais que o Brasil tem diz. A gente precisa entender que para a gente proibir a educação domiciliar, o Brasil vai ter que quebrar vários acordos internacionais, vai ter que mudar a Constituição brasileira, vai ter que fazer uma mudança gigante. Eu particularmente acho que isso não vai acontecer. É muito mais fácil eles quererem regulamentar, e isso infelizmente para nós é uma infelicidade, né? Regulamentação nunca é um caminho, né? Eles vão querer fazer como acontece em Portugal ou em outros países na Europa, onde é tanta regulamentação que as famílias às vezes não querem fazer educação domiciliar, porque são muitas regras que precisam ser cumpridas e aí a gente acaba querendo trazer a escola para dentro de casa. O pior modelo de educação domiciliar, o mais cruel para a família, é quando a escola está dentro de casa. E o processo mais árduo que uma família tem que ter, aqueles que já levaram seus filhos para a escola, ou até mesmo aqueles que estudaram, é conseguir desescolarizar essas famílias, a gente passar por esse processo de desintoxicação, né? A gente tá tão incutido na nossa cultura que a escola ela é necessária que a gente acaba não percebendo isso, né? Então, esse é o maior problema que a gente tem enfrentado. Então, quando a gente está regulamentando, a gente de alguma forma está impondo regras e essas regras normalmente dificultam muito a educação domiciliar. Não que a gente não tenha que ter parâmetros para ser seguidos, eu particularmente acho que alguns parâmetros a gente precisa, mas regulamentar é um problema e infelizmente eu acho que essa é uma grande tendência, a gente vai partir por esse lado. O governo, o Estado em si, ele quer regulamentar tudo, então vai ser uma briga aí que a gente vai ter que lutar e lutar bastante para que o mínimo possível de regras sejam impostas, tá? Então leia esse documento, né? Olhe os outros vídeos que nós temos aqui no canal, porque é muito importante, tá? Eu tenho percebido que muitas vezes a gente tem falado, e os pais, as mães não têm lido, não têm procurado ver os vídeos, não têm procurado se fundamentar. E aqueles que têm feito estão fazendo a educação domiciliar muito tranquilos. Eu fico pensando que, assim, imagina, além de toda a rotina que a gente tem que planejar, executar, a gente ainda precisa se preocupar com isso. Então, quanto mais estruturado isso tiver, mais fácil vai ser. Mas a gente precisa, para isso, ter um bom alicerce, ter uma boa estrutura, né? Eu sempre digo, né? Nós temos hoje vários projetos de educação domiciliar no país, né? Siga um projeto que te dê essa base, que te dê essa orientação. Esse negócio, às vezes, da gente querer participar de 1, 2, 3, 4, 5 é extremamente improdutivo. Então, esse cuidado ele é importante, né? Então, eu gostaria que você pensasse nisso, né? A educação domiciliar é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode brincar com isso. Então, a gente precisa fazer algo muito bem feito, né? Para que nossos filhos sejam educados, aprendam de verdade o que eles precisam aprender, eles cresçam no temor do Senhor, eles aprendam a viver para a glória de Deus, que isso é muito importante, tá bom? Então, deixem seus comentários, tirem as suas dúvidas, leiam o texto
E por hoje é só. Um abraço.